Olá, você é o meu convidado especial para participar desta videoaula. Vamos aprender muita coisa sobre o semeador, sobre a semente e sobre o solo, que inclusive fala que existe 4 características de solo que representa o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. É importante que você não perca esta videoaula. Eu aguardo você. Olá, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui com vocês. E aqui eu quero convidá-los a participar da lição de número 2, que diz para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Quero também aqui, juntamente com vocês, convidá-los a compartilhar comigo o texto áureo desta lição, que fala: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 23. Também quero compartilhar com vocês também a verdade prática desta lição, que diz: é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. Esta lição, ela tem um objetivo geral, e o objetivo geral, ela diz destacar a parábola do semeador como uma conclamação a que anunciemos o Evangelho. Também ela está subdividida em 3 partes. A primeira fala de esclarecer o significado da parábola do semeador. A segunda fala sobre evidenciar a importância de obedecer o Evangelho. E a terceira fala sobre ressaltar a obrigatoriedade de se anunciar o Evangelho. Também é importante compartilhar com os irmãos que esta lição é a lição que fala sobre a parábola do semeador. E esta parábola do semeador, ela está entre várias outras parábolas. Na Bíblia Sagrada existem 42 parábolas, 2 no Antigo Testamento e 40 no Novo Testamento. E aqui, para falar sobre esta lição, eu precisava também fazer uma introdução ao que diz: para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava por parábolas histórias sobre acontecimentos do dia a dia. Ele era o mestre, o professor, o guia dos discípulos. E ele tinha uma visão, um entendimento, inculcar as mensagens do reino, as revelações do Pai, os princípios do Pai de comportamento para os seus discípulos, já que eles é que iriam levar adiante a mensagem do Evangelho. E ele tinha que treiná-los. E ele pegou pessoas, muitas delas ignoradas pela sociedade, uma capacidade delas crescerem, desenvolverem e terem algo importante e impressionante dentro delas para frutificar e para exaltar o reino de Deus. E aqui tem algo interessante também para compartilhar dentro dessa característica. É que, falando do tópico de número 1 desta lição, fala sobre a interpretação da parábola do semeador. E ela está dividida em 3 partes. A primeira fala a importância em compreender a parábola, a segunda fala sobre os elementos que constituem a parábola, o semeador, a semente e o solo,
E também fala também sobre os diferentes tipos de solos infrutíferos. Também cabe algo também a ser falado aqui, que ele era o pregador do reino. O rabino de Israel, ele trazia uma mensagem do reino de seu pai, e onde ele queria, na verdade, que os seus discípulos tivessem as características do reino. Ele tinha que falar por parábolas, porque sem parábolas ele não falava. Por mais que alguns dos discípulos tivessem dúvidas sobre alguma coisa, mas ele chamava-os à parte e explicava. Queridos, o que é interessante é que ele fala, dá uma ênfase sobre a vida de um agricultor. A vida de um agricultor não é fácil. Comparada à vida de um pregador, não é fácil. Muitas das vezes, um agricultor, ele faz todo o investimento com o solo, com a terra, com a semente, com o seu esforço todo, e ele acaba não tendo resultado específico daquilo que ele plantou. Muitas das vezes, um pregador, ele tem aquele momento de oração, de busca pela palavra, de jejum, de consagração, inclusive de separação do pecado, para ele ter uma consagração e uma separação, e quando for falar as palavras do reino, ter um resultado. Muitas das vezes, quando ele lança a rede, não vem aquela quantidade de peixes que ele imaginou que ele poderia ali pescar, ou até mesmo usando uma linguagem de um agricultor, tudo aquilo que ele plantou, investiu no reino, imaginava ser uma colheita surpreendente, acabou não sendo. Mas essas são as características de quem vive no campo. Quem vive no campo fazendo a obra de Deus, e quem vive no campo, na verdade, e vive do campo também, por tempo integral, ele está sujeito às intempéries, às situações conflitantes, desde o clima, da sua saúde ou de qualquer outra coisa que possa interferir. E isto é muito provável que aconteça na vida de qualquer pessoa. Agora, o que no segundo tópico fala sobre os elementos que constituem a parábola, que é o semeador, a semente e o solo. Aqui é importante que a primeira ênfase que se fala é sobre o semeador, que representa ali Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus. Ele era, aqui nesta parábola, o semeador. E aí também, em segundo ponto, está a semente. A semente representa a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus que não volta vazia. A palavra de Deus que ela sendo semeada, ela sempre vai ao seu alvo, ao seu propósito e alcança-o. Por mais que leve tempo, mas chega ao seu propósito. E também o que se refere também ao solo, o solo representa onde a semente cai, onde ali está a geografia onde a semente chega. Esta semente representa a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. É por isso que é importante que a gente tome esses certos cuidados para entender aqueles que estão no campo, fazendo a obra de Deus. Quando eu falo no campo, aqui, por exemplo, eu estou no campo. Eu estou no campo como um influenciador digital, como um youtuber, como um mensageiro da palavra de Deus aqui pelas redes sociais. Agora, o que também tem que ser enfático, que todos que estão nesta labuta, neste desejo de querer fazer e fazendo, muitos deles podem encontrar várias dificuldades. E nós precisamos estar prontos, não somente para colher, como também para não colher, porque os resultados não vêm assim aos estalar dos dedos, e não depende de nós. Quem dá o crescimento sempre é Deus.
E também fala do terceiro tópico, os diferentes tipos de solos infrutíferos que existe. E aqui, nessa questão que envolve os solos infrutíferos, tem o solo, por exemplo, duro, aquele solo que é como se fosse a semente caiu em um solo duro, que representa aquele solo pavimentado ou aquele solo asfáltico, aquele solo em que a semente não conseguia penetrar ali na terra. Então, o que acontecia? Isso representa aqueles que ouvem e não entendem. E não entendem conforme Mateus capítulo 13, versículo 19. Aí o diabo vem e rouba o que foi semeado. Representando ali, as aves representam Satanás, os demônios, conforme está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 14. É importante que a gente faça uma avaliação que sempre o diabo, ele quer sempre não permitir que a palavra de Deus chegue até você. Também, o que vale ressaltar é que outra semente caiu nos pedregais, ou o que é os pedregais? É o lugar onde não há muita terra, né? Semente caiu e não há muita terra. E você sabe muito bem que se não houver argila, terra, ali não tem como dar ênfase a um crescimento de uma semente. Isso representa as pessoas que recebem com grande alegria, né? Recebem com grande alegria, porém, vindo as dificuldades, as perseguições e tantas coisas na vida, elas acabam abandonando ali o Senhor Jesus. E também é importante, há quem diz também que nossas igrejas, muitas pessoas entram por elas. As portas das nossas igrejas são largas, né? Muitas pessoas entram para aceitar Jesus, para ganhar a receber a salvação, para ter um encontro com Deus, mas muitas das vezes essas pessoas elas não se firmam na igreja, elas não conseguem se firmar na igreja por elas não terem um acompanhamento, não terem um discipulado, não terem uma orientação bíblica, não terem, na verdade, um trabalho de um professor de EBD que o ajude, que os estimule, não terem um pastor visionário que procure, na verdade, encontrá-los, né, no meio daquelas dificuldades. E assim existem muitas ovelhas que estão nos apriscos, fora dos apriscos, melhor falando, por não ter esse cuidado. E também existe aquela questão que envolve o líder, né? O líder, o professor da escola dominical, ou então o irmão, a irmã, a pessoa que não perceba, olha, essa pessoa aceitou a Jesus como Salvador, de alguma forma não vejo ela mais aqui, então eu tenho que procurá-la. Isso representa uma semente que, se você não procurar esta pessoa, é como que uma semente que caiu nos pedregais ali. Você não vai encontrar essa pessoa vai se perder, e vai acontecer que vai ser mais uma pessoa que entrou pelas portas da nossa igreja e elas não tiveram encontro com Deus realmente, porque faltou acompanhamento. E também tem o solo espinhoso. A semente ali, ela caiu em um solo onde ela foi sufocada. Sufocada porque ela não tinha como produzir vida, ela não tinha como crescer, ela não tinha como prosperar ali. Ou seja, a sua geografia era cercada, muito cercada de pessoas, ou de lugares, ou de situações, ou de qualquer outra coisa que de alguma forma não deixou ela confortável. A semente caiu, mas ela não tinha como crescer. E isso representando para os nossos dias aqui, os espinhos os sufocam e impedem seu crescimento, e onde existe sementes tem que haver espaço. É importante que quando a gente vê qualquer tipo de plantação, soja, arroz, milho, qualquer outra coisa, você percebe que o agricultor ele faz uma separação, ele não mistura todas
todas as culturas juntos, não. Ele simplesmente separa, ele dá uma distância de 20 centímetros, 40 centímetros, 1 metro, para uma, para outra, porque a planta, para crescer, ela tem que ter espaço. Se ela tiver espinhos, ou seja, se ela tiver somente dedos apontados para ela, se ela tiver somente incompreensões, se ela está em um ambiente, em um espaço onde ela não se sente amada, não se sente compreendida, só se sente julgada, é algo assim para a gente refletir nisso aí. Por exemplo, tira por muitas pessoas que são os gays, os homossexuais, os divorciados, aqueles que foram acusados de pedofilia, os que foram envolvidos em escândalos evangélicos ou escândalos no mundo do crime, pessoas que se envolveram em tanta coisa errada, muitas das vezes quando eles entram em um espaço onde só vê os dedos apontados, elas ficam completamente sem noção ali, sem espaço, sem respiração, sem pulmão para conviver e estar ali juntinho. Então isso tem que ser repensado nisso aí. E vamos para o segundo tópico. E o segundo tópico diz a importância de ouvir o Evangelho. Esse segundo tópico ele está baseado em 3 subtópicos. O primeiro, o tipo ideal de solo. Lembre-se que nós aqui estamos falando de semente, esse tópico aqui. O tipo ideal de ouvinte também. E também o tipo, a importância de ouvir. A importância de ouvir. Observe que aqui está muito enfático a semente, né? E também o ambiente, a geografia, o solo, a terra, ali, o terreno. Ali. Vejam algo interessante e importante. Primeiro, fala sobre o tipo ideal de solo. Né? Essa questão do tipo ideal de solo, Deus conhece cada um. Às vezes, a gente talvez venhamos ser julgados pelas pessoas que nos veem. Outros somos talvez vítimas de julgamentos pelas pessoas que ouviram dizer alguma coisa de nós. E outros temos a mais que convicta e absoluta certeza é que só Deus é que sabe realmente quem somos nós. Então, por que eu falo isso? Porque essa questão do solo, ou tipo ideal de solo, representa o nosso coração. Lembre-se que a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração, ele é o centro do intelecto, do sentimento e da vontade. É por isso que um coração controlado e comandado pelo Espírito Santo não tem espaço para a carne. E a Bíblia mesmo diz, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, é aqueles que com sinceridade, corações sinceros, um coração sincero, aqueles que estão sedentos, corações sedentos pela palavra de Deus e sinceros, sempre se enchem do melhor de Deus. E também aqueles que ouvem e praticam e vivem a palavra de Deus. O ambiente do melhor solo, ou o solo ideal, é aquele que está sempre sensível para ouvir a palavra de Deus. E é importante que a palavra ela faz uma ênfase que essa questão do coração, ela fala ao nosso dia a dia. Porque nem todos os dias nós estamos assim com Jesus como era para estar. Talvez as preocupações da vida, talvez as calúnias, talvez as difamações
ou qualquer outra coisa vem nos afetar e passa a nos entristecer. Mas o que vale ressaltar é que nós temos uma característica real e absoluta. Essa característica é que nós, pelo menos nós sabemos o comportamento e como deve estar nosso coração. Sensível, sincero, aberto, purificado para receber a palavra. O tipo ideal de ouvinte fala sobre a fertilidade do solo. Um solo que ele é arado, que ele é preparado, que ele é arrumado, que existe todo o cuidado, realmente a semente vai cair. A semente vai produzir. A semente vai dar ênfase a uma árvore e que vai dar muito fruto e sombra. E também, fisicamente, vem as questões e espiritualmente vem duas questões. Tanto espiritualmente e fisicamente, para as questões que envolvem um tipo ideal de ouvinte, quando fisicamente, espiritualmente, somos responsáveis em permitir coisas boas e ruins entrarem nos nossos corações. É por isso que os olhos do Eterno estão em toda a terra, procurando quem são os céus, sempre estar ali. E quando a Bíblia diz assim sobre procurar, ele procura o coração, porque o coração é que dá ênfase aos pensamentos, ao comportamento almático, à vida, à alma da pessoa. E também, para você ter uma noção, no terceiro tópico, subtópico, fala sobre a importância de ouvir. Aqui na importância de ouvir, tem algo interessante aqui que fala, ao descrever o tipo ideal de solo, Jesus destaca o melhor perfil de ouvinte, mas também a importância de ouvir a palavra e a conservar no coração honesto e bom, a fim de dar fruto com perseverança. Aqui é uma lição para o ouvinte também. O fruto produzido depende da resposta à palavra. E aqui, queridos, a importância de ouvir. O fato de escutar e ouvir é completamente diferente. Ouvir está ligado à obediência, a guardar. É por isso que nos recados, nas orientações e nas palavras de Deus, para os filhos de Israel, no Antigo Testamento, ele sempre advertia sobre ouvir atentamente a palavra de Deus. Sabe, amados, todos nós precisamos deixar com que a palavra de Deus seja ouvida por vários corações. Existem tantas pessoas passando por um desejo de suicídio, se suicidando, tirando as suas vidas. Pessoas até crentes, cristãos, seguidores de Jesus, eles não estão entendendo isso e os cristãos estão julgando o outro só porque tem depressão, por exemplo. Porque o que acontece aqui é algo interessante para ser falado. O amor de Deus tem que estar na nossa vida para compreender, para suportar, para entender, para perdoar. E isso tudo é sobrevivido quando a gente ouve a palavra, quando a gente tem essa importância de ouvir e conservar. Vamos para o terceiro tópico, o chamado para anunciar o Evangelho. Ele é subdividido em 3 tópicos. O primeiro, a obra da maior importância. O segundo, Jesus e a ordem para pregar. O terceiro, a importância de pregar o Evangelho. Aqui
algo interessante se relata quando a obra da maior importância. A maior obra da maior importância que pode e é capaz de transformar o coração do homem é pelo poder da palavra. Queridos, é a palavra de Deus é que transforma. Ela é a semente verdadeira que muda o coração dos homens. Você sabe muito bem que existe hoje as sementes que estão sendo alteradas, né, e manipuladas em laboratórios. Existem muitas sementes que são chamadas transgênicas, que elas estão em processo laboratorial de transformação e de mudança, mudando a característica real dela. E o que eu quero dizer com isso é, se essas sementes que estão sendo usadas na agricultura estão sendo manipuladas por laboratório, muitas igrejas e líderes religiosos estão manipulando a semente da palavra de Deus, trazendo novidades, modismos, coisas que não existem na essência da palavra. Por exemplo, já existe, parece que neste mundo, para cada público, existe uma semente, né, manipulada, é claro. Como? Existem hoje igrejas para gays e lésbicas e eles usam a palavra de Deus como base e fundamentação para o comportamento deles. Eles usam essa manipulação todinha para dar uma ênfase, né, do comportamento deles e até mesmo dar uma justificativa, um pretexto. Eles têm uma explicação. Mas isso não é novo, porque Satanás ele sempre esteve usando, desde a época da tentação do Senhor Jesus, onde ele foi tentado no deserto, ele sempre procurou usar partes isoladas da palavra para confundir a vida de muitas pessoas. É por isso que nós precisamos entender que o que muda o coração das pessoas é a palavra, é o ensino. É quando a pessoa para ouvir, ler, estudar a palavra de Deus. Também, a palavra de Deus, ela é esta obra da maior importância. Por quê? Porque a gente percebe que homens simples e humildes acreditaram nisso e suas vidas foram transformadas, foram mudadas. Elas receberam, aceitaram o chamado do Pai, se envolveram e se embrenharam nas matas da Amazônia, no sertão do Nordeste, e foram, na verdade, pelas favelas do Rio de Janeiro, e foram simplesmente por obedecer um chamado, pregar a palavra de Deus. O adversário sempre vai procurar fazer com que as pessoas nunca queiram entender estes chamados e até mesmo queiram abrir o coração para esta semente, para esta palavra. Também, no subtópico 2, fala Jesus e a ordem para pregar as boas novas. As boas novas, essas boas notícias que nós sabemos aqui, o maior evangelista de todos os tempos, depois de treinar a sua equipe, depois de treinar os seus discípulos e orientá-los, ele ali colocou um desafio para eles. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E também deu ênfase também no evangelho de Mateus, como quando disse: ide, portanto, a todas as nações e pregai o evangelho. Sabe, queridos, é importante que todos nós venhamos se sentir chamados e comissionados para levar esta palavra, porque nós temos a semente, sim, a palavra de Deus.
Nós temos também o nosso coração, que alguém semeou a palavra para nós. Mas também nós vemos tantos corações de pessoas envolvidas na prostituição, no roubo, no crime, na miséria, na mentira, na farsa de uma falsa felicidade. E nós temos, na verdade, a visão e o entendimento do reino para mostrar os caminhos da felicidade para as pessoas que não conhecem a Deus. Também precisamos também olhar, também como diz aqui no terceiro subtópico, a importância de pregar o Evangelho. Como diz a Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, como que Paulo desafiando o seu discípulo Timóteo, dizendo: conjuro-te diante de Deus, que pregues a palavra. Ele deu uma ênfase ali, mostrando que o Filho de Deus precisava, como uma semente, ser lançada no coração de várias pessoas. Ele desafia o seu discípulo a pregar a palavra. Pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Sabe, queridos, quando se fala do maior evangelista de todos os tempos, está a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O grande agricultor, que tinha as sementes do Pai e que lançou no coração dos seus ouvintes que ali estavam e que eles mudaram o mundo com a semente do Evangelho. Depois de Jesus Cristo, só existia um Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele se tornou intrépido, ousado e fervoroso. E ele levava a mensagem da cruz e chegou a evangelizar o mundo da sua época. Sabe, queridos, é importante que venhamos entender esse chamado. Depois de Paulo, só existia um, chamado D.L. Moody. Quando este homem, ele estava numa igreja simples e humilde, e o pregador americano dizia: Deus precisa de um homem na América. Deus precisa de um homem. O pregador lançava a semente. E Duarte Lima Moody, o D.L. Moody, ele era um engraxate, um homem simples e humilde. E ele ouviu esta palavra e tomou posse desta palavra. Olha a importância disso. Ele tomou posse da palavra e ele chegou a declarar, naquele momento, no mundo espiritual, dizendo: eu serei este homem. E o pregador dizia: Deus quer usar um homem na América. E ele, na sua alma, no seu entendimento, ele dizia: eu serei este homem. E se tornou o evangelista de maior ênfase que já existiu em todos os tempos. Sabe, queridos, o que a gente pode entender e acreditar é que temos sempre diante de nós o entendimento para pensar, agir e pelo menos copiar. Pensar, primeiro, que nós somos um semeador. Agir, que nós precisamos sempre agir, porque temos uma semente que é a palavra de Deus e que ela não voltará vazia. E, em último ponto, é a gente entender o solo, ter a revelação do solo, a visão do solo, porque quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, importa que a palavra de Deus seja pregada, como a Bíblia mesmo fala, quer por pretexto, quer por vanglória, importa que a semente seja semeada. Queridos, Deus conhece os corações e não existe coração duro para Deus. Aqui eu quero terminar, desejar aqui uma excelente aula para você, um excelente aprendizado para você. Se você não é inscrito no nosso canal, seja inscrito no nosso canal, faça parte dessa nossa jornada. Você é muito importante entre nós e está nas nossas orações.
Um forte abraço e a paz do Senhor. And we'll fly.